Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando aqui continuidade às perguntas e respostas sobre o karma, e nós vimos apresentando aqui cada vez mais complexidade, cada vez mais profundidade a respeito de um tema que é por demais complexo e não tenho nenhuma pretensão de esgotá-lo, mas sim de compartilhar com você essas reflexões, né? E aí para que você de repente faça sentido, possa também se desenvolver cada vez mais. Então vamos lá. Vindo de um questionamento anterior, né, a respeito da pergunta 9, daquilo que nós vimos construindo, a pergunta que nos surge é a seguinte, então: o que é o pecado? Né? O que é o pecado? Vamos botar assim: etimologicamente, a palavra pecado, derivada do latim, ela significa tropeço, erro. E da palavra do hebraico, ela significa errar o alvo. Então veja, tropeço e errar o alvo pressupõe a existência de um horizonte, de algo que precisa, de algo certo, de algo que precisa ser feito. Mas, popularmente também, nós temos que o conceito de que se supõe ser pecado quando alguém se dirige intencionalmente ou se rebela contra as leis naturais, as leis divinas, né? A execução de alguma ação nessa direção contrária às leis divinas. Porém, que a pessoa sabe que seria incorreta. Porém, o que a gente observa mesmo quando você para refletir, até mesmo nas suas ações, que na grande maioria das vezes, das minhas ações, quando paro para refletir, é que em quase todos os casos, nós infringimos a lei muito mais por descuido, por desconhecimento e por falta de experiência mesmo. E não porque nós temos uma intenção deliberada de infringir a lei. Não seria lógico isso. Por quê? Por dois motivos mais básicos e óbvios. Quando alguém, quando um homem, quando alguém, estou falando um homem aqui do termo humanidade, quando eu e você conhecemos realmente a intenção divina, há duas razões óbvias para que a gente não venha a transgredi-la. A primeira, mais simples, mais, né, assim, mais, digamos assim, mais ululante é que, bem, se nós conhecemos a intenção divina, não faz o menor sentido nós irmos contra aquilo, porque as nossas ações vão ser recheadas de absoluta desnecessidade e futilidade. E ainda mais nos trará consequência. Esse é o motivo mais óbvio, digamos assim, mais material. O segundo motivo, um pouco mais de uma envergadura mais elevada e de um discernimento espiritual mais claro, é que a gente vai ver toda a beleza e toda a glória no grande plano da mente divina que é executado nesse plano material. Então, nosso alinhamento com a existência, ela se dará intencionalmente pelo júbilo que nós teremos em compor toda a beleza e glória de toda a existência e de todo o processo evolutivo. Porém, a gente pode sim questionar, eu e você podemos questionar tranquilamente que nós assistimos, não só a nós mesmos, mas assistimos outras pessoas constantemente fazendo coisas que, sem dúvida, digamos assim, sabem ser erradas, né? A gente percebe que as pessoas fazem coisas que, sem dúvida, sabem ser erradas. Entretanto, quando a gente vai investigar mais a fundo isso, a gente percebe que isso é um equívoco de interpretação. Porque aquilo que a gente pressupõe que a pessoa sabe ser errada, na grande verdade, mais uma vez vou repetir essa questão, é de que ela ouviu dizer que aquilo é errado, mas ela realmente não conhece que aquilo é errado. Então, porque se a pessoa sabe que realmente aquilo é errado, inevitavelmente ela vai se alinhar com aquela regra a fim de não violá-la. E por quê? Mais uma vez, um homem que sabe que o fogo queima, ele não vai colocar a mão no fogo intencionalmente. Ele não vai, ele vai colocar por acidente, mas ele não vai colocar a mão no fogo intencionalmente. Agora, uma pessoa que ouviu que se ele cometer determinado fato, ele vai queimar no fogo do inferno, ele não conhece, veja, ele não conhece, ele ouviu dizer que se ele cometer aquilo, ele vai queimar no fogo do inferno, mas ele não conhece realmente como funciona e como queimará em decorrente das suas ações.
Então, quando ele sente a inclinação, como ele não conhece se aquilo realmente queima, ele ouviu dizer, mas como ele não sabe, não tem a experiência daquilo, ele não adquiriu a sabedoria, o discernimento espiritual para aquilo, como ele não conhece, quando ele sente a inclinação na prática de um ato, numa determinada direção, ele vai lá e comete, porque fica muito no ouvir dizer. E quando se você se questionar realmente, e se pergunte assim, o que eu posso dizer sobre a minha espiritualidade? Sem ser aquilo que eu ouvir do outro, mas o que você pode colher através das suas experiências, através das suas práticas, através do seu discernimento espiritual. Isso que é muito importante. Então, e a gente sabe que toda pessoa, né, eu, você, provavelmente, né, eu pelo menos vi, em todas as vezes em que eu cometi o mal, digamos assim, né, ou seja, desalinhei com a existência, sempre há uma justificativa para a falta em que nós venhamos a cometer, né? Porque, e essa justificativa, ela existe no momento da ação, mesmo que venhamos depois a gente possa refletir sobre ela e reconsiderá-la. Mas no momento da ação, no momento em que a ação está sendo executada, sempre há uma justificativa para aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa falta, né, essa falta de discernimento, ela sempre vai persistir enquanto nós não avançarmos é, no discernimento espiritual. Então, todo sofrimento que seguirá a essa maldade e que venha realmente a se repetir, ou em outras palavras que eu estou querendo dizer, as ações que nós venhamos a se repetir, que nós venhamos a cometer, que estão desalinhadas com a lei da existência, da fraternidade, da universalidade, da compaixão, do respeito ao próximo, do discernimento, né, da unidade, todas essas leis que venham violar esses preceitos de índole universais, né, ou seja, que nos levam à unidade, irão nos causar um sofrimento. Mas se nós venhamos a repetir, e os erros que você comete, sabe, nossa, como é que eu cometo isso? Como é que eu faço isso? Como é que tal, tal, tal? É porque as consequências desses erros ainda não nos causaram uma impressão profundamente de dor, uma impressão de profundo aprendizado e entendimento, e por ausência dessa profundidade, nós continuamos a existir. E aí, de qualquer sorte, como existe a batuta, né, da lei geral da natureza do karma, nós sofreremos as consequências dessas ações, queiramos ou não, e aí, ao sofrer as consequências, nós inevitavelmente teremos a oportunidade novamente é, é, de nos corrigir. Então, o pecado não é, digamos assim, uma perversidade que deva ser castigada com rigor desmedido, né? Sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de detalhe, sem nenhum tipo de peculiaridade. Porque até no plano dos homens, o direito penal, quando um juiz vai aplicar a pena a um culpado, ele analisa a culpabilidade, ou seja, a dosimetria da pena. Todo mundo cometeu o mesmo fato, mas cometeu o mesmo fato com determinadas características diferentes que merecem, então, uma penalização de uma pena. Uma penalização distinta, melhor dizendo. Por isso que, às vezes, uma pessoa recebe 4 anos, outra pessoa recebe 3 anos, outra pessoa recebe 6 anos, tendo cometido o mesmo crime. Então, é, em linhas, finalizando assim, o karma, na verdade, ele não tem uma natureza, quando você investiga mais profundamente com discernimento, a lei natural do karma, ela possui muito mais uma natureza educativa do que uma natureza punitiva. Então é isso, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, e vamos para a próxima pergunta. Tchau, tchau.